Lucas 8:44, para a gente ganhar tempo. Tem alguém feliz aí? Eu sou o pregador. E ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. E você diz amém, pode tomar o lugar de assento. Queridos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui nessa casa tão bonita pela primeira vez, e é uma honra indizível estarmos aqui com vocês nesta noite. Eu estendo a minha gratidão ao pastor, presidente dessa igreja, pastor Fernando. É uma honra conhecê-lo. Já estivemos ali na casa dele hoje almoçando. A sua esposa, a pastora Cláudia, Deus abençoe vocês, também toda a casa do pastor, o filho. O pastor Tarcísio, Deus abençoe grandemente sua esposa, irmã André, as meninas. A minha esposa ligou para mim esse dia e disse: meu Deus, você está morando na casa do irmão Tarcísio. É muito difícil eu ficar mais do que 2 dias na casa de alguém. Já na Tarcísio já está fazendo 10 amanhã. E ele tem tratado a gente como um filho. Deus abençoe os obreiros dessa casa, os músicos, as pessoas que visitam este lugar. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu amei estar nessa região que eu não conhecia ainda. Eu disse ontem lá na sede da igreja de Santa Terezinha que quem dirige nessas estradas aqui se torna um bom motorista, um piloto, um condutor excelente, porque tem muita curva. Queridos, eu quero conversar com vocês sobre o assunto, quero aproveitar a temática dessa campanha. Gostei muito, quero parabenizar a igreja pelo pastor que Deus mandou para cuidar de vocês, pastor jovem, pastor teólogo, um pastor eclético. Ele é a esposa, a gente conhecendo ele durante essa semana, e eu vi tantas qualidades nele e na esposa. Eles vão fazer um trabalho com muita excelência aqui com vocês. O Senhor vai ter um problema aqui nessa igreja daqui a uns tempos que não vai caber o povo, em nome de Jesus, porque Deus vai salvar, curar, libertar. Tem pessoas da sua família, escute o que eu vou dizer aqui, nós não estamos brincando de culto. Tem pessoas do seu ciclo familiar que nunca entraram nesta casa. Eles vão entrar e não vai ser só para assistir culto. Jesus vai te salvar, transformar, você vai participar do batismo das águas dela e o nome de Jesus vai se glorificar. Eu quero colocar um tema nesta mensagem. O tema da mensagem que eu vou colocar hoje é: o seu milagre vai servir de inspiração. As pessoas se inspiram em Neymar, as pessoas se inspiram nos atores, nas atrizes, as pessoas se inspiram em tanta gente. Nós nos inspiramos em Cristo. Nós nos inspiramos em homens e mulheres de Deus que servem a Deus com integridade e com alegria. Algumas pessoas se inspiram em outras para aprender a fazer o mal, mas existem coisas que podem acontecer na sua vida. Está dentro de uma possibilidade de Deus. Há coisas que podem acontecer na sua vida que alguém será inspirado, incentivado e motivado para receber aquilo semelhante que você recebeu. O texto que eu escolhi para falar com vocês nessa noite é muito conhecido. A história da mulher do fluxo de sangue. Eu acho que nessa tribuna aqui você já ouviu muitas vezes alguém falar a história dessa mulher. Mas há algumas coisas interessantes aqui que nós vamos fazer uma exegese desse texto e aplicar para a nossa vida. Primeiro, nós aprendemos com esta mulher, na minha opinião, é uma das mulheres mais fenomenais da Bíblia. Uma mulher forte, porque ela resistiu a um problema firme durante um período de 12 anos. Foram 12 anos de sofrimento. E o sofrimento não era só físico. Ela está doente, é bem da verdade que ela está doente fisicamente. Mas a doença física, quando está no corpo de alguém, é natural se desencadear uma doença emocional. Os médicos da atualidade dizem sempre que as doenças que são chamadas de doenças emocionais ou doenças psicossomáticas, elas são resultados de problemas, às vezes, no corpo físico, ou problemas que não foram resolvidos nas finanças, no ciclo familiar, ou outra situação que trouxe uma frustração para aquela pessoa
e as doenças emocionais se desenvolveram. Ninguém vai dormir bem, saudável e acorda com depressão. Ninguém vai dormir com uma saúde perfeita e acorda com uma fobia, que é o medo de estar em alguns lugares. Ninguém vai desenvolver uma doença emocional porque desejou desenvolver essa doença. São coisas que acontecem. Todavia, eu quero lhe dizer que o Deus da Bíblia tem poder sobre doenças físicas, emocionais, problemas em qualquer área da sua vida que você esteja enfrentando. A mulher do fluxo de sangue, ela está fazendo tratamento para curar a sua doença. É isso que a Bíblia diz. O texto nos traz uma informação bem objetiva, dizendo assim, pastor Fernando, e ela está gastando os seus haveres, o seu dinheiro, e não está vendo resultado. Eu gastei mais de 100 mil reais há 5 anos atrás numa cirurgia cardiovascular na Unimed de Camboriú. Eu fiz 4 pontos de safena, depois tive que colocar 5 estender. Foi um processo de UTI, tanta coisa que vocês sabem, quem faz cirurgia cardiovascular, o que é que passa. Todavia, todos aqueles valores que eu gastei, debaixo de uma bênção de Deus, trouxe resultado. Todo investimento que você faz na saúde, na família, em qualquer coisa, em uma viagem, que é coisa para a gente gastar é quando você faz uma viagem de lazer. Parece que tudo é mais caro, mas você voltou tão feliz, curtiu o ambiente com a sua família, você gastaria tudo de novo porque você teve resultado. Agora, se você pagou uma viagem de turismo ou fez uma viagem com a família, você pegou aquele engarrafamento, você chegou lá no hotel que você tinha reservado, não era nada daquilo que o folder mostrava, não tinha nenhuma qualidade, você vai frustrar-se e nunca mais vai voltar naquele lugar. Isso é uma coisa natural. Todos nós que estamos aqui, nós investimos porque queremos resultado, isso é normal. E essa questão de incentivo de você querer resultado, é uma coisa criada pelo próprio Deus. Para vocês terem uma ideia, até a oração que você faz, Deus não fica devendo nada para você. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrimas de quem chora e Deus ouve oração de quem ora. Quando você está orando, os céus se movimentam e de repente chega alguma coisa de Deus para a sua vida. O texto está nos dizendo que a mulher do fluxo de sangue está gastando seus valores, seu dinheiro, com a sua saúde e não está vendo o resultado. Irmãos, quem é que vai ficar feliz em uma situação dessa? A mulher já está doente com um fluxo de sangue há 12 anos, agora ela está vendo os seus recursos financeiros se acabar. A minha mãe sempre dizia para a gente, olha, da onde se tira e não se coloca de volta, se acaba. É um provérbio de uma nordestina, e é a maior realidade. A mulher do fluxo de sangue está tirando as suas economias, está investindo na saúde, e sabe qual é o resultado? A Bíblia diz que o estado dela é de mal a pior. Com certeza, eu vou dizer isso aqui, com base bíblica, com certeza, esta mulher adoeceu as suas emoções, porque ela não está vendo resultado. Então, nós temos aqui uma senhora, que tem uma jovem senhora, que tem um problema de um fluxo de sangue, ela está doente e emocionalmente, ela vai enfrentar uma outra crise financeira, porque quando se acaba recursos para sobreviver, é mais difícil sobreviver, a gente sabe muito bem disso. Tem época que a gente tem que cortar um monte de gasto no orçamento da família, porque a renda per capita não está adequada com a nossa necessidade, e você sabe como é difícil. Então, a mulher está enfrentando, pelo menos já de cara, esses 3 problemas, mas ela tem um outro problema. Ela tem um quarto problema. Qual é o quarto problema dela? A Bíblia diz no capítulo 15, versículo 19 de Levítico, que toda mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia ter nenhum convívio social. Por quê? Porque aonde ela chegava, o lugar se tornava imundo. O local se tornava imundo. Se ela pegasse esse copo, o copo se tornava imundo. Se ela chegasse na sua casa e sentasse em uma cadeira, a cadeira ficava imunda. Então esta mulher, ela está literalmente excluída de um convívio social.
E vocês sabem muito bem, irmãos, que todos nós somos um ser social. Nós fomos criados para relacionamento. Quando se fala de relacionamento, você deixa de fora a religião, nós deixamos de fora as nossas ideias, porque nós vivemos em sociedade e é natural o ser humano gostar de viver em sociedade. Agora, a mulher não está podendo ter relacionamento. Quem era que ia chamar ela para um almoço de domingo? Ninguém chamava, gente, porque a casa ia ficar imunda, o ambiente ia ficar imundo, sem contar com os comentários que iam circular na comunidade. Alguém diria: olha, a mulher imunda está na casa de fulano. E isso machucava ela, porque nós somos pessoas que temos emoções, nós temos sentimentos. Todos nós sabemos que quando nós somos rejeitados, isso machuca os nossos sentimentos e mexe com as nossas emoções. E ela sabia que ela estava sendo rejeitada. Ela sabia que a rejeição dela era devido ao problema de saúde que ela tinha. Ela tinha confiança, ou seja, consciência disso. Ela sabia: não estou sendo convidada para a casa de parentes nem amigos porque eu estou doente. E isso fazia com que ela tivesse força para permanecer avançando, mesmo estando carregando uma carga de problema. Mas ela tem um quinto problema para encerrar essa parte aqui. Ela não podia ir no templo, porque se ela está imunda, segundo a lei, ela não podia ter nenhuma atividade religiosa. Ela não podia ir lá no templo em Jerusalém. Essa mulher morava em Cafarnaum, e geralmente quem morava em Cafarnaum, pelo menos 3 vezes por ano, vinha no templo em Jerusalém. E havia o pátio das mulheres, onde as mulheres se reuniam para conversarem, as que eram da própria família, da mesma tribo, da mesma linhagem, botar os assuntos em dia. Mas ela não podia mais ir no templo, ela não podia mais participar de nenhuma atividade religiosa. Eu estou falando aqui de uma pessoa que está vivendo uma verdadeira crise existencial. Mas sabe o que é que eu acho interessante em tudo isso? É que esta mulher morava, pastor Fernando, em Cafarnaum, e Jesus morou uma temporada do seu ministério em Cafarnaum. Jesus vai morar, vai fixar residência na cidade marítima de Cafarnaum. Eu vou usar esse texto, essa ideia de Jesus ter morado em Cafarnaum, e dizer para alguém que está aqui, que se for necessário Jesus mover alguma coisa, fazer algo diferente para acontecer um milagre na sua vida, Ele é capaz de fazer. Jesus foi morar em Cafarnaum porque tinha algumas coisas para ele fazer lá. Em Cafarnaum, Jesus está numa casa e o texto diz que 4 homens pegam um amigo e abrem um buraco no teto da casa e descem aquele moço paralítico em uma cama. Jesus perdoa os pecados do paralítico e cura a sua paralisia. Aquilo ali se espalhou na cidade. Havia um homem, diz aqui em Lucas 7, que era centurião, tomava conta de uma centúria de 100 soldados, e um dos seus servos adoeceu, ele levou para a casa dele, e o texto diz que o servo dele estava miseravelmente endemoniado e paralítico. Ele mandou os seus amigos chamar Jesus para ir na casa dele, e quando Jesus se dispôs a ir na casa do centurião curar o servo, ele mandou um recado para Jesus, falou: não venha porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, diga só uma palavra e meu criado vai sarar. E Jesus disse a palavra, o criado sarou. Aquilo, irmãos, que acontecia em Cafarnaum se divulgava, porque aonde Deus opera, a divulgação começa a acontecer. Eu vou profetizar que você vai chegar para alguém e vai dizer: na Assembleia de Deus de Rio do Campo está acontecendo milagre. Levanta a mão e diga: eu vou divulgar que Jesus está nessa casa. Começaram a divulgar que Jesus estava curando em Cafarnaum. A mulher do fluxo de sangue, a mulher que está doente fisicamente, emocionalmente, está ficando sem dinheiro, está com as emoções afetadas, está excluída do convívio social, está com problema religioso que não pode ir no templo. Ela fica sabendo que Jesus está em Cafarnaum. E ela elabora um projeto. Irmãos, escuta isso aqui que eu vou dizer, que isso é profético. Tem coisas para fazer para Deus fazer na sua vida. Eu vou repetir, tem coisas para Deus fazer na sua vida
Ele lhe dá o projeto. Ele lhe dá a ideia. Eu sei que aqui tem empreendedores e empreendedoras aqui nessa casa. Deus vai lhe dar projetos, Deus vai lhe dar ideia. E você vai se tornar um empreendedor com excelência. Pastor, mas eu não tenho chamada para isso. Deus escolhe quem quer, coloca em determinadas posições quem quer, para o nome dele ser glorificado. Deus vai lhe dar o projeto, vai lhe dar a ideia, e quando o projeto estiver nas suas mãos, você vai se lembrar e vai dizer: foi naquela noite que Deus falou comigo. Você vai colocar em prática e o nome de Jesus vai ser glorificado na terra. A mulher teve uma ideia que ninguém nunca teve. Pastor Fernando, eu não achei dentro das páginas seletivas da Bíblia, nos 1189 capítulos da Bíblia, que estão divididos em 31.173 versículos, eu não encontrei ninguém na Bíblia tocando nas vestes de um sacerdote, tendo essa ideia que essa mulher teve. Por quê? Porque foi uma ideia exclusiva. Tem coisa que Deus vai fazer em você, por você e com você. A presença de Deus, a unção de Deus que está em você é capaz de fazer pelo menos 3 coisas com você. Primeiro, Deus pode fazer você se tornar o que você nunca se tornaria com as suas habilidades. Segundo, Deus pode proporcionar uma bênção e você se tornar proprietário de algo que você nunca seria com as suas habilidades. E em terceiro lugar, Deus pode proporcionar uma unção exclusiva em você, para você chegar em lugares que você nunca chegaria com as suas habilidades, com os seus diplomas, porque a unção de Deus tem essa prerrogativa de fazer coisas extraordinárias. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. E não fique pensando porque você mora numa cidade de 5.000 habitantes que Deus não está com a mão estendida sobre esse lugar para fazer você se destacar e prosperar. É claro que Deus tem poder para fazer isso. A ideia da mulher do fluxo de sangue: eu vou no culto onde Jesus estiver pregando. E eu não preciso muita coisa não, eu só vou tocar na borda das suas vestes. Jesus usava uma túnica igual os sacerdotes usavam. A Bíblia diz em Números 15:38 que todo sacerdote em Israel usava uma túnica e tinha várias ornamentações na sua túnica. E entre elas haviam 10 cordões azuis que eles usavam, que representavam os 10 mandamentos. Há quem diga que Jesus usava na sua túnica esses cordões para cumprir um princípio da lei, porque ele é o sumo sacerdote por excelência. E essa mulher tem essa ideia. Ela diz: se eu tão somente tocar na borda das suas vestes. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, eu achei aqui um texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler só a parte B, que o texto diz assim: e na borda das suas asas haverá cura. E eu fui estudar sobre essa palavra asas no hebraico. O nome dessa palavra é canap, que significa borda ou orla. Ou seja, havia uma profecia que na orla das vestes de Jesus haveria cura, e ninguém sabia disso, mas a mulher do fluxo de sangue, a mulher que está vivendo a verdadeira crise existencial, quando ela tem a ideia, quando ela recebe o projeto de Deus e ela vai executar. Para algumas pessoas, pastor Fernando, se ela contasse, pastor Tarcísio Vale, seria loucura, porque seria contra as prerrogativas humana, seria fora de época tocar nas vestes de alguém. Porém, era um projeto do céu. Aquilo que é projeto do céu pode ter incontabilidade com aquilo que é da terra, mas Deus tem poder para cumprir o projeto quando vem lá de cima. Levante a mão para o céu, você que acredita que virá projeto de Deus para você e para a sua casa. Ela foi no culto onde Jesus estava pregando. Eu estava pregando essa mensagem uma vez, irmão, e eu disse que essa mulher mudou toda a logística do culto quando ela chegou. Pastor, o senhor tem certeza absoluta? Ela chega no culto onde Jesus está pregando. Sabe qual era a mensagem de Jesus?
Arrependei-vos, pois, porque é chegada a vós o reino dos céus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A mulher se aproxima de Jesus. O texto diz que por trás de Jesus ela se abaixa e toca na borla das suas vestes. Por que ela toca na parte de trás da onde Jesus estava? Porque ninguém queria ficar na parte de trás. As pessoas queriam estar diante de Jesus para que ele visse elas, para que talvez acontecesse alguma coisa extraordinária, Jesus vendo elas. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tinha certeza do propósito: eu só preciso tocar nas vestes dele. Não sei se eu vou chegar lá ao lado dele, ou na parte da frente ou atrás. Eu vou chegar lá, porque quando Deus dá a ideia, quando Deus dá o projeto, ele dá a força necessária, ele dá a graça necessária, ele dá condições de você prosseguir com o projeto. Quando a mulher toca nas vestes de Jesus, o culto muda na hora. Tem certeza absoluta? O texto diz que quando ela tocou em Jesus, Jesus fez isso aqui, ó. Todo mundo ficou olhando para Jesus. Jesus fazendo assim. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Houve um silêncio. Os apóstolos que conversavam, que nem nós obreiros, né, gostamos de conversar assim sobre coisas interessantes. Quando o nosso líder fala, uns tocaram no outro assim. O texto diz que os discípulos, os apóstolos disseram assim: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E Pedro tomou a palavra. E Pedro disse: e a multidão te oprime? O Senhor está perguntando quem é que te tocou? Pedro estava dizendo assim: Jesus, o Senhor tem certeza que está fazendo essa pergunta? Tem muita gente tocando no Senhor, chegando perto. Aí Jesus falou para Pedro assim: alguém me tocou de forma diferenciada. Pedro, aqui tem gente que vem porque eu transformo pães e peixe e eles vêm para se alimentar. Aqui tem gente que vem ouvir as minhas palavras para saber se eu estou dentro do pão da lei de Deus. Aqui tem gente de tudo que é nível intelectual, mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. E ele declarou e disse assim: eu senti que alguém tocou com fé, porque de mim saiu virtude. A mulher anônima que está no meio de uma multidão e ninguém está nem aí para ela. Daqui a pouco ela não aguenta e ela faz sinal para Jesus e diz para ele: foi eu que toquei no Senhor. Agora quem está olhando para Jesus vão dirigir um olhar para a mulher. A mulher anônima, a mulher rejeitada, a mulher que está sentenciada à morte, a mulher que está com pouco recurso. Agora todo mundo está olhando para ela e ela está dando testemunho. Ela está dizendo o que aconteceu com ela, está todo mundo ouvindo. Agora a mulher começa a pregar no culto onde Jesus estava. Porque quando alguém toca em Jesus, que a unção chega, Deus começa a mudar a ambiência, Deus começa a mudar de forma extraordinária. E Deus levanta pessoas para a obra que nós jamais levantaríamos. Deus escolhe pessoas que nós jamais escolheríamos. Há pessoas que estão dentro deste culto que os céus escolheu você. Talvez a sociedade não lhe escolheria, mas o dono do céu gostou de você. Deus olhou para você e disse: estou escolhendo para o ciclo de oração, estou escolhendo para o ministério, estou escolhendo para fazer isso, fazer aquilo na minha obra. A mulher contou toda a verdade. Agora todo mundo está olhando para a mulher. Até quem não convidava mais ela para ir na casa. Até gente da família dela. E a partir daquele momento, deixa eu ler 2 textos com vocês para encerrar. Capítulo 14, versículo 33 de Mateus. Se você quiser pregar a sua Bíblia, aprenda a ouvir pregador com a Bíblia aberta. Quando o pregador disser, você vai lá e confere. 14:36 de Mateus, está escrito assim: suplicaram então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos.
No dia que a mulher do fluxo de sangue foi curada porque tocou nas suas vestes e ela contou o testemunho, as pessoas que estavam lá começaram a divulgar por onde passava. Só precisa tocar nas vestes dele porque a mulher tocou e o milagre aconteceu. Irmãos, tem coisas que o testemunho vai adiante. Nós entendemos que no dia de Pentecoste havia forasteiros romanos lá na cidade de Jerusalém. Foi eles que levaram o evangelho para Roma. A mensagem de Deus que foi falada naquele dia através de testemunho por aquela mulher se divulgou em tudo que é lugar. Deixa eu ler mais um texto aqui, Marcos 6,56, só esse e a gente encerra essa parte aqui. Eu quero orar por você. Marcos 6,56, o texto diz assim, ó: e onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. O milagre da mulher do fluxo de sangue inspirou pessoas. Eu nunca vi ninguém pregar sobre esse assunto aqui que eu estou pregando para vocês, desse milagre que inspirou. Eu não copiei de ninguém, eu estava lendo a história dessa mulher e Deus me deu esse entendimento, me mostrou esses textos, e realmente tem coisas que Deus faz na nossa vida que vão inspirar pessoas, porque o nome dele vai ser glorificado na terra. Você acredita nisso? Você crê que Deus pode fazer um milagre e vai inspirar pessoas nessa geração?